Bom dia, alunos da Escola Dinâmica. Vamos iniciar hoje nossa aula do 8º ano, né? No capítulo 7 do nosso livro, capítulo 7, que vai falar sobre a regionalização da América, já que nós trabalhamos na aula passada com os aspectos naturais da América, ou seja, clima, vegetação, hidrografia, relevo da América. Hoje vamos começar a falar sobre a regionalização do território americano. A América, historicamente, ela foi dividida de várias formas por conta de questões culturais, questões econômicas e questões sociais. Acredita-se grossamente que existe apenas 3 Américas, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E culturalmente, acredita-se que a América ela é dividida em 2 Américas, que é a América anglo-saxônica e a América latina, no qual a América anglo-saxônica corresponde apenas aos Estados Unidos e ao Canadá, porque foram colonizados pelos povos saxões ingleses, que tiveram grande influência nessa região. E a América Latina foram colonizados pelos povos, grande parte dos povos espanhóis e portugueses, no qual eles têm como principal língua a língua latina. A América Latina corresponde aos países como Brasil, México, Guatemala, Belize, El Salvador, Bahamas, Cuba, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Haiti, República Dominicana, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname, Peru, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Granada, Santa Lúcia, Trindade e Tobago. Além de algumas pequenas outras ilhas que compõem a América Latina. E a América Anglo-Saxônica apenas pelo Estados Unidos e Canadá. O fator socioeconômico é muito importante dessa classificação, pois isso elabora em qual parte dos latino-americanos seja falar das línguas neolatinas, como o espanhol e o português. Também vamos encontrar nessa deliminação nações que têm o idioma inglês como oficial, na Jamaica e em Granada. Porém, apesar disso tudo, eles também são considerados latinos, americanos. Também temos aí em alguns outros países como língua materna o holandês, como por exemplo no Suriname, que fala a língua holandesa, devido ter sido colonizado por esses grupos aí que vieram da Europa. Porém, atualmente, eles têm como principal língua a língua latina, por conta do espanhol, que acabou predominando em toda a região sul-americana. Já a América Saxônica, os povos falam que foram colonizados na região central do norte e atual Inglaterra, e os saxões, povos habitantes da Saxônia, região da antiga Alemanha, que era no século V e VI da era cristã, invadiram a Inglaterra, daí o termo anglo-saxão. Então esses povos acabaram invadindo a Inglaterra, os povos saxões, que vieram da Alemanha, e aí consequentemente, posteriormente chegaram na América com essa grande influência. A América Saxônica é composta pelos Estados Unidos e Canadá apenas na América, assim como a América Latina ela não é delimitada exclusivamente pelo idioma do Canadá, possui o francês, o inglês e outras como línguas oficiais. Além do inglês, tem também o francês no Canadá, por conta também dessa influência que ocorreu naquela região de grupos franceses que acabaram invadindo a região do Canadá para o processo de colonização. Vamos ver agora a regionalização segundo o modelo colonial. A América desenvolvida, A parte da América desenvolvida que a gente fala é aquela América que acabou prosperando por não ter sido uma América de colonização por exploração, e sim como colonização de povoamento, que acabou de certa forma desenvolvendo, como é o caso dos Estados Unidos e Canadá. Porção do continente cuja ocupação
se deu de forma de colonização por povoamento. Nesse sistema, a exploração de terra como trabalho livre, familiar com pequenas propriedades, tinha como objetivo atender necessidades internas, ou seja, dos colonos, sendo os grupos incluídos dos Estados Unidos e Canadá. Por isso que acabaram prosperando economicamente, se tornaram países de extremo desenvolvimento, como nós temos na atual conjuntura socioeconômica mundial, né, por não ter sido uma colonização por exploração, diferentemente dos países da América Latina, que grande parte foi colonização por exploração. Lá nos Estados Unidos e Canadá foi colonização por povoamento. América em desenvolvimento, países da América que foi submetido à colonização de exploração, a economia atendida na necessidade extrema das metrópoles. Estruturou-se nos seguintes pilares: o latifúndio, a monocultura, a escravidão e a exploração. Ou seja, os latifúndios eram os grandes proprietários de terra, né, que tinham poder sobre as pessoas. A monocultura, onde eles cultivavam apenas um produto como o café, como a monocultura da cana-de-açúcar, e isso acabou, de uma certa forma, sendo voltada para a exportação, atraindo capital estrangeiro para dentro do país, né? A escravidão, onde tinha essa mão de obra que era trazida de outros países, né, da África e consequentemente, e a exportação, que eu já falei aqui, através do produto agrícola, né, como o café e a cana-de-açúcar. Nesse sistema, todas as riquezas eram enviadas para países da Europa, como Portugal, por exemplo, e foi um dos países que mais receberam produtos, principalmente o Brasil, e neste conjunto estão os países da América Latina. Diferentes níveis de desenvolvimento. As causas do crescimento desigual. Como vimos, a diminuição do continente americano impôs novas formas de organização sociopolítica e econômica de acordo com interesses de colonização. Assim desenvolveram na América formas de exploração da natureza que acarretaram riqueza e desenvolvimento para algumas e pobrezas para sobrevivência para outros. Então, de uma certa forma, essa exploração ela favoreceu uma certa quantidade de pessoas e desfavoreceu a grande maioria, porque a grande maioria era considerada os proletariados que trabalhavam, né, para os grandes latifundiários na exploração da terra, que acabou enricando em boa parte a minoria, né, e a grande maioria ficou abaixo do nível da pobreza. A posição que hoje, como é dos Estados Unidos e Canadá, pobres e ricos, minerais, no momento do contato com os europeus, foi deixado à parte de projetos de exploração. Somente com a chegada dos puritanos é que tornou a colonização voltada para o consumo interno. A implantação de uma colonização por povoamento fez que as riquezas geradas circulassem internamente, promovendo o desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos e Canadá naquela época. Já na América Latina, por conta de suas riquezas naturais, o tipo de colonização estabelecida foi a de exploração. Parte dos nativos foi escravizados, nas suas terras foram submetidos a saques contínuos e instituindo repasse permanente de seus recursos nas metrópoles europeias. E aí, consequentemente, nós tivemos esse atraso desse desenvolvimento, porque pegaram os nativos indígenas que existiam na América, colocaram eles como escravos, saquearam suas terras, e aí, consequentemente, depois da dominação dos europeus pelos indígenas, trouxeram para cá os escravos, né, e aí acabaram por dominar todo o território da América Latina, promovendo assim uma colonização por exploração, retirando todas as riquezas através de saqueamentos de nossas terras. A América subdesenvolvida se especializou em produzir riquezas para exploração. Pouco e quase nada sobrou para que os povos dessa região pudessem promover um crescimento econômico próprio, nem mesmo a independência política das nações latino-americanas acarretou uma independência financeira, pois as elites internas ligadas à carteira internacional
mantiveram a velha estrutura econômica. Somente após a Segunda Guerra Mundial, alguns países como Brasil, México e Argentina iniciaram um processo de atualização de sua economia com o desenvolvimento industrial acelerado. Esse fato coloca essas nações em situação econômica mais confiável em relação aos demais da América Latina. Dessa forma, atualmente podemos dividir os países em América em 3 grupos distintos. A América anglo-saxônica, onde estão os países envolvidos, Estados Unidos e Canadá, os países emergentes, né, que entra aí Brasil, México e Argentina, né, e os países subdesenvolvidos, extrativismo e agropecuário, que é o restante dos países da América Latina, entra aí Guatemala, entra aí Honduras, entra aí Paraguai, Bolívia, Equador. Todos os países são considerados países subdesenvolvidos na América do Sul. Os países envolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, destacam-se com um ponto de vista econômico e social, apresentando um elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que está relacionado à saúde, educação e renda per capita, bem como o seu PIB também é elevado, é o Produto Interno Bruto, que é toda a mercadoria que é movimentada dentro do país, inclusive aquelas que as multinacionais também movimentam, está relacionado ao PIB, porque existe o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que aí é relacionado também aos que é movimentados pelas multinacionais, e tem um PNB, Produto Nacional Bruto, que aí descarta a movimentação econômica pelas multinacionais e só pelas empresas nacionais. E esses países envolvidos têm tanto o PIB como o PNB, quanto o IDH extremamente desenvolvido. Já os países emergentes também determinam os países em desenvolvimento, México, Argentina e Brasil, foram as primeiras nações da América Latina que apresentaram um crescimento econômico industrial acelerado. Tem como característica principal o desenvolvimento industrial tardio e dependente, pois ocorreu após os países ricos de cuja tecnologias dependiam. Hoje apresentam o relativo dinamismo no aspecto industrial, intensa exploração e sucessivos aumentos nos índices sociais em relação aos outros países periféricos. Então, apesar de ser países que ainda estão em desenvolvimento, eles são dependentes ainda de países envolvidos, devido à sua tecnologia ainda não ser um tanto quanto apurado e desenvolvido. E isso acarreta uma dependência tecnológica muito forte ainda dos países envolvidos. E os países subdesenvolvidos, aqueles que ainda não encontraram o processo de desenvolvimento, um conjunto bastante amplo, diversificado, construído apenas por nações latino-americanas da economia primária, há, entretanto, uma especialização produtiva, o que torna necessário a uma subdivisão, né? A economia baseada no extrato mineral. Esse grupo é composto pela Venezuela, Equador, Trinidade e Tobago, cujo setor econômico está assentado no extrativismo de petróleo, Bolívia, que concentra a exploração do gás natural, e o estanho, o Peru, que possui atividade extrativa bastante diversificada, uma vez que o seu território são encontrados ouro, cobre, prata, zinco, etc. O Chile, com predominância sustentada pelo cobre, a Guiana, Jamaica e Suriname, países produtores de bauxita. A bauxita é matéria-prima para a produção de alumínio. Com relação ao petróleo, a Venezuela é a maior produtora de petróleo das Américas, faz parte também da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, no qual o petróleo da Venezuela, infelizmente, atualmente está embargado por conta de crises políticas existentes naquela região, ao qual a Venezuela não está fazendo relações comerciais com outros países do mundo, justamente por conta do seu sistema socialista econômico, que acaba atrasando o desenvolvimento do território venezuelano, né? E a economia é relacionada à agropecuária, né? E aí ocorre nas regiões como, por exemplo, o Haiti, cuja economia está ancorada na produção do açúcar e do café, né? Da República Dominicana, que se sustenta a partir da produção do açúcar, da Colômbia, que se destaca a produção do café,
e pelo extrativismo do carvão mineral. Uruguai, país cuja base econômica é a produção de lã e da carne. Cuba, cuja economia é equilibrada é a produção do açúcar e do fumo. O Paraguai, direcionado para a produção do algodão e da soja. E outros países da América Central, cuja economia está na relação da produção de açúcar, café, frutas tropicais como banana, laranja e abacaxi, que de certa forma acaba promovendo esse processo de desenvolvimento econômico na região da América Central. A economia voltada para a atividade turística e financeira, esse é um conjunto de países muito heterogêneo, inclui as Bahamas, Ilhas Caimã, Ilhas Turcas, Caicós, e situado nas Antilhas, aí entra as chamadas Ilhas do Caribe, que atraem uma grande quantidade de turistas durante o ano todo, ao qual acaba movimentando a economia da região, facilitando assim o crescimento econômico dessa área. Não, na realidade, um crescimento que acaba promovendo assim que o país torne um país em desenvolvimento, por exemplo, mas que consiga sobreviver com as suas próprias pernas. Devido às características do Mar do Caribe, com águas claras e de flora e fauna riquíssima, faz um turismo de uma grande fonte de riqueza que atrai em torno de 15,5 milhões de turistas por ano. A receita desse país depende de milhões de dólares que são deixados anualmente nos turistas para crescer a economia da maioria dos países da região. Só Bahamas a chegada de turistas na ordem de 1.400.000 anualmente, deixando em média 357 dólares, totalizando quase 500 milhões de dólares por ano. A prestação de serviços financeiros dos bancos internacionais presentes nesse grupo dos países também é muito importante para a economia da região. Esses países são conhecidos como paraísos fiscais, que recebem depósitos de milhões correntistas do mundo que colocam seu dinheiro nesses bancos em busca de benefício fiscal, que pagam menos impostos cujos países de origem. No ano de 2016, dada a pesquisa feita pelo Bank of Boston, Banco de Boston, mostra que o Caribe e o Panamá haviam depositado 1,3 trilhões de dólares, o que na realidade acaba ocasionando uma movimentação grande na economia desse país. E também esses países são muito utilizados por países corruptos, como é o caso do Brasil, para lavagem de dinheiro. Como assim, professor? As pessoas pegam dinheiro aqui no Brasil sujo, dinheiro de transações erradas, dinheiro que foram desviados de verbas públicas, por exemplo, mandam, o cara abre uma conta num paraíso fiscal desse, num país desse aí, como as Ilhas Caimã, por exemplo, e aí esse dinheiro entra nesse país, é feito o câmbio nesse país. Quando é feito esse câmbio no país, o dinheiro é automaticamente limpo, porque é pago os impostos de transação alfandegária, de transação cambial, ao qual esse dinheiro é limpo e retorna para o Brasil, para a mão dessa pessoa que acaba fazendo a transação de forma errada. É chamada lavagem de dinheiro nos paraísos fiscais, E aí, consequentemente, muitas vezes esse cara que faz a transação ele também tem um comércio lá fora, e aí essa movimentação do comércio dele é feita com esse dinheiro que foi mandado para fora, que retorna para o Brasil de forma limpa, chamada lavagem de dinheiro. Infelizmente acontece isso no nosso país, que é um país extremamente corrupto, e aí o dinheiro acaba indo para esses paraísos fiscais. A integração política e econômica da América Latina, aprimorando relações. Os países da América Latina viveram séculos de dominação política e econômica, nos quais sua economia foram organizadas para atender aos centros do poder europeu norte-americano. Essa realidade inibiu as relações comerciais e até políticas com os países latino-americanos, mas elas vêm sendo aprimoradas por meio de criação de organismos multinacionais e como modelo de desenvolvimento e integração que não envolve apenas trocas comerciais. Na Venezuela, Brasil e Argentina são protagonistas dessa mudança. O socialismo bolivariano, que de certa forma esse socialismo acabou promovendo aí
um retardo da economia de alguns países como Venezuela, como a Bolívia, né, como Cuba, e provou-se mais do que nunca que o socialismo é um sistema econômico que não é valorizado, porque ele não traz nenhum benefício para país nenhum. Na Venezuela, o governo de Hugo Chávez, houve uma série de mudanças sociais radicais. O ex-presidente nacionalizou empresas transnacionais, quebrou o monopólio de empresas, criou estímulos e projetos de transferência de renda. A Venezuela chegou a apresentar a distribuição de renda mais justa da América Latina. A partir do segundo mandato, o presidente Hugo Chávez passou a estruturar a Aliança Bolivariana para os povos da Nova América, tratando como esses povos da ALBA, tratado como que atualmente congrega Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador, Antigua e Barbuda, Dominica, São Vicente, Granadinas, Cuba e Honduras. Com forte orientação socialista, a ALBA-TCP tem como principal objetivo criar uma aliança econômica e política entre os povos mestiços, latinos e os indígenas da América. Esse projeto começou a ser formulado quando, em 2004, Fidel Castro, então presidente de Cuba, enviou para a Venezuela uma equipe médica com o objetivo de auxiliar o combate às doenças, e em troca Hugo Chávez Hugo Chávez destinou petróleo à ilha caribenha, sempre carente de combustível. O ex-presidente bolivariano Evo Morales incluiu em 2006 seu país no grupo. Dentro do projeto da ALBA-TCP, Hugo Chávez assinou o Acordo de Petrocaribe, pelo qual a Venezuela vende aos membros da aliança petróleo derivados a baixos preços de mercado. E aí, consequentemente, eles fazem essas relações entre eles lá e, consequentemente, dando favorecimento aos grandes empresários, e a população, de certa forma, acaba sendo acorrentada a esse pessoal. O Brasil, um dos líderes do bloco sul-americano, vem empenhando os esforços de consolidar o bloco do Cone Sul e a dinamização de uma zona de livre comércio sul-americana, bem como tem estimulado o desenvolvimento das chamadas relações Sul-Sul, que embarcam os países da América do Sul, China, Irã, Índia e Rússia. Essa integração evidenciou alguns resultados positivos. A Venezuela, Cuba, Equador e Nicarágua, por exemplo, conseguiram, segundo dado da Unesco, livrar-se do analfabetismo. E a Venezuela estimulou os lucros do período para o desenvolvimento social, pois a população dos centros das suas políticas econômicas com finalidade de reduzir a pobreza, o analfabetismo e a desigualdade social. Falando um pouco agora da Unasul, né? A Unasul é praticamente um bloco econômico, né? Onde está ligado às uniões das nações sul-americanas, ao qual, de uma certa forma, acaba promovendo aí um processo de desenvolvimento econômico para os países que compõem essa chamada Unasul. Em 8 de dezembro de 2004, dia de Nossa Senhora da Conceição, aqui no Recife, na cidade peruana de Cusco, ocorreu a terceira reunião dos presidentes da América do Sul. Nesse evento, foi assinada a Declaração de Cusco, documento pelo qual foi criada a Comunidade Sul-Americana das Nações, CSN, embrião da Unasul. Em 2007, quando aconteceu a primeira reunião energética da América do Sul na Venezuela, os países membros da CSN decidiram mudar o nome para Unasul. No dia 23 de maio de 2008, em Brasília, 12 países, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Guiana, Suriname e Venezuela, assinaram um tratado para a criação da União das Nações Sul-Americanas,
e assim a Unasul deixa de ser simples fórum de debates para se tornar um organismo internacional. O objetivo da Unasul são a promoção das relações desigualdades e a ajuda mútua entre os membros, com integração nas áreas econômicas, políticas sociais e a partir de projetos de recursos culturais, energéticos, educacionais, tecnológicos, financeiros, de infraestrutura e etc. Vários acordos bilaterais entre os países da América do Sul foram realizados, dinamizados no comércio internacional. Ademais, a criação do Banco do Sul promoveu a relação de dependência dos países do sul-americanos em relação ao FMI, Fundo Monetário Internacional. O projeto desse banco foi elaborado em 2006 pelo então presidente venezuelano Hugo Chávez e assumindo em outubro de 2008 o Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa instituição tem como objetivo financiar o desenvolvimento dos países membros, reduzir a exclusão social por intermédio de reservas existentes americanas até os dias atuais. O projeto não entrou em operação. Ou seja, são projetos que eles criam justamente para comer dinheiro, né? E de certa forma as coisas acabam não indo para frente. E aí é só para mostrar serviço para o povo e que de certa forma não se desenvolve. Né? O Mercosul, né? É importante a gente frisar porque a criação de um bloco econômico. A criação de um bloco econômico ele serve para o quê? Para reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias entre os países membros, para que no final o produto chegue mais barato na mão dos consumidores que somos nós. Que de certa forma acaba não sendo dessa forma que ocorre na realidade, né? Porque infelizmente muitos impostos estaduais, muitos impostos municipais são agregados ao produto que acaba chegando de forma cara. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista do nosso presidente Jair Bolsonaro que a culpa do nosso combustível está chegando tão caro na bomba, não é? No ponto final, na ponta, que ele falou assim, e do gás de cozinha, não é dele, do governo federal, porque ele zerou todo o imposto inserido a esse processo. A culpa são dos governos e estados, né? Que, na realidade, o gás de cozinha ele sai da Petrobras por R$45, o botijão, e está chegando a 100, cento e poucos reais na casa do consumidor, porque cada governador do estado tem uma política, né, tem um imposto, né, a ser introduzido, e muitas vezes essa questão é tudo politicagem para tentar desestruturar o governo de Jair Bolsonaro. Né? Outra questão é o combustível, né? A gasolina sai da Petrobras com preço de R$2 e pouco, e está chegando, tem lugar por aí vendendo a R$7. Né? Graças a impostos que foram colocados pelos governantes irresponsáveis que nós temos nos países, né? Governantes de esquerdas que nem contribuem para o desenvolvimento do país e atrapalham mais ainda, porque se eles fossem realmente governantes que fossem olhar para os seus eleitores, para o seu povo, né? Ele procuraria não atrapalhar o governo federal, né? Fazia seu trabalho de forma honesta, fazia seu trabalho de forma certa e deixava com que o presidente fizesse o governo dele de forma normal. Se ele não fizesse de forma que fosse agradar todo mundo, né? Ele seria colocado para fora numa eleição seguinte. Mas infelizmente esse governo de esquerda, vale salientar que não tem um vínculo com nenhum tipo de partido político, que para mim não importa quem é de esquerda ou direita, mas que o de esquerda atrapalha muito, não é? Em vez de deixar o cara governar, e aí, se ele fizesse alguma besteira, colocava para fora. Se não fizesse, continuaria, porque estava dando certo. Mas já que perderam o governo de esquerda, perderam o mestre dele, que é Lula ladrão, o cara que acabou com a economia do país, também com Dilma, né?
E infelizmente eles querem ficar no poder para ter a mamata e estar roubando sempre o Brasil. Né? Tanto ele como o STF e outros que estão lá em cima no poder, né? Não estão deixando, porque antigamente o dinheiro corria solto, a mamata era muito boa. E agora, quando você tem um presidente honesto, um presidente que quer realmente governar, ninguém deixa. Infelizmente, isso ocorre no Brasil. Né? Então, não tenho coligação com nenhum, é importante frisar. Não tenho também simpatia por Bolsonaro. Né? Só quero que ele faça um governo excelente, no qual ele tenta fazer, mas que infelizmente os outros não deixam. Né? Como eu queria também que Lula também tivesse feito o governo excelente e não foi feito, ele roubou o dinheiro do Brasil. Queria muito que Dilma também tivesse feito, não foi feito. Né? Durante muito tempo torci por Lula, torci por Dilma, assim como eu torço por Bolsonaro. Mas não foi feito nada com o Brasil. O grande problema de Bolsonaro é que os outros não deixam governar. E aí está nessa situação que nós temos hoje. Deixa o cara trabalhar, vamos deixar ele trabalhar para ver se o Brasil cresce. Se não crescer, bota outro no lugar. Um abraço a todos, que Deus abençoe e na próxima vez a gente continua.